Você já se pegou pensando assim? Caramba, eu falo demais. Eu devia ter guardado aquilo para mim. Pois é, eu também. Eu sou a Flávia Alexandre e eu tô aqui para a gente falar sobre o poder do silêncio, sobre esse hábito que parece pequeno, mas que transforma a nossa vida quando a gente aprende, né? O que a gente deve ou não compartilhar. E o que e você e por que nossos pais diziam em boca fechada não entra mosquito, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Bom, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou abrir aqui meu coração e vou contar as experiências que eu já tive e como aprender o poder do silêncio foi libertador. Durante muito tempo na minha vida, eu falava tudo para todo mundo, eu dava opinião, eu contava minhas opiniões, eu falava principalmente sobre os meus projetos, e falava procurando validação. O que que acontecia? Confusão mental. E eu já te explico por que que acontece isso. Você deve estar se perguntando: ah, mas agora eu não vou poder falar mais nada para ninguém, eu vou ser né, ter que ficar assim, em silêncio sempre? Não é exatamente disso que eu estou falando. Eu estou falando, por exemplo, dos seus planos, principalmente, dos seus planos de um relacionamento que começou, de algo que ainda não está concretizado, que ainda não está maduro. E aí você começa a falar para todo mundo. O que que acontece quando você faz isso? Quando você faz isso, você dá liberdade para as pessoas darem a opinião ou até pensarem sobre essa sua ideia, e essa sua ideia, ela ainda é uma semente. As pessoas não conseguem ainda ver resultado, ela ainda está ali embaixo, como se fosse uma semente criando raiz para depois emergir e virar uma conquista e virar um resultado. Então, quando você faz isso, a sua ideia com as ideias e opiniões de outras pessoas se misturam e te causa dúvida mental. E quando se causa dúvida, você perde energia, porque quando causa dúvida na sua mente, é como se você tivesse dado 2 passos à frente em direção àquilo que você deseja, e quando você tem alguma dúvida ou pensa, será? Você dá 3 passos atrás. Então, por isso que eu digo que a dúvida, ela é inimiga da fé. E eu vou exemplificar isso em um momento que aconteceu comigo lá em 2014. E eu tenho certeza que você vai se identificar, que em algum momento da sua vida você já passou por isso. Seja em algum projeto, em algum plano, seja numa viagem que você planejou e de repente começou a dar errado, seja sei lá, você começou a querer ser poupador e começou a dar errado, começou a quebrar coisa, começou a precisar de dinheiro. Seja num relacionamento que começou e de repente não foi para frente, porque você ficou empolgadíssimo e começou a falar para todo mundo. E eu vou te contar uma história que aconteceu comigo lá em 2014. Então, em 2014 eu ganhava super pouquinho e eu trabalhava de recepcionista e eu queria ganhar mais e queria uma segurança também financeira. E aí eu fui fazer um cursinho de inglês e descobri que tinha um concurso público que ia ter daqui a 3 meses. E era exatamente o que eu gostaria de ganhar. Eu não pensei se era difícil, se era fácil, eu só queria ganhar o valor que eu tinha determinado. E eu falei, vou fazer. Só que nesse momento eu fiquei tão empolgada, eu fiquei com a energia lá em cima, e com tanta certeza que eu queria aquilo, que era aquilo que eu queria, que eu comecei a falar para todo mundo. Então eu deixava meus cadernos, meus livros na mesa, e todo mundo que chegava, eu vou fazer isso, eu chamei as pessoas do trabalho, minhas amigas do trabalho, vamos fazer, vamos fazer. E aí o que acontece? Eu não tive uma palavra de apoio. Todas as palavras eram: é muito difícil, o tempo é muito curto, não vai dar certo. E todas essas opiniões, ideias, e foram diversas. Só que naquele momento, a minha certeza era tão grande que nenhuma opinião alheia iria me fazer parar. Mas aquele era um momento específico. Porque quando as pessoas diziam que era difícil, eu pensava de uma forma diferente. Eu falava, nossa, então é muito bom, é melhor do que eu estava pensando. Quando as pessoas diziam que eu não ia conseguir passar por causa do período, tempo de estudo, do espaço, né, que eu teria tempo para estudar e não ia dar tempo, eu falava, nossa, que ótimo, porque eu estudo nesse período e de 2 em 2 anos tem esse concurso, então eu me preparo aqui, eu vou ter esse tempo todo para me preparar para realmente passar. Mas eu vou dar o meu melhor, o melhor que eu puder agora, para eu poder fazer, para eu sentir, para eu saber, porque eu nunca havia feito uma prova de concurso, então aquela foi a minha primeira. E eu fiz todo um planejamento, que depois eu conto para vocês, aqui com detalhes, como foi, e foi incrível. Mas eu vou dizer para você que esse foi um momento muito específico, porque na maioria das vezes, se você procurar ir atrás das coisas que você já quis fazer, e você já desistiu no meio do caminho,
se você começar a pensar, você vai ver que teve opiniões de pessoas, que algumas palavras ou algumas frases que pessoas falaram impactaram com o que você queria. Por quê? Porque, de certa forma, a crença daquela pessoa deu match com a sua crença. Por quê? Porque você não tinha tanta certeza assim. Então, quando aquela opinião contrária daquilo que você queria deu match com a sua opinião, com a sua crença ali no pensamento mental, você começou a enfraquecer a sua ideia, o seu plano, aquela conquista que você queria. Por isso é tão importante a gente se manter de boca fechada, se manter em silêncio sobre os nossos projetos e falar só quando você já teve algum resultado. Minha virada de chave foi depois de muito da cabeçada, de fazer isso. Eu não sei se tem a ver quem acredita em signo, eu sou geminiana, então a gente fala pra caramba e fala demais. Então, mas depois de dar tanta cabeçada, eu percebi que eu precisava, eu ficava buscando validação das pessoas, opiniões das pessoas. Mas quando você tem um plano, você tem uma ideia, você tem que estar tão convicto com aquilo e acreditar tanto e confiar tanto em você, que você não precise de validação e de confirmação de outras pessoas que aquilo vai realmente dar certo. Você tem que estar convicto com você tem que ter um acordo com você. Então, tenha em mente sempre uma pergunta. Uma pergunta quando você pensar em falar algo seu, particular, pessoal, ou projeto para alguém. Isso realmente é importante? Isso realmente faz sentido eu falar sobre isso aqui para essa pessoa? Você vai perceber que muito dos seus planos, muitas das coisas que você deixou para fazer, de fazer, não foi porque você não tinha capacidade, ou não foi porque aquele seu plano não tinha possibilidade de dar realmente certo, mas foi porque você permitiu que as convicções de outras pessoas fizessem parte da sua realidade. E aí você deixou de vivenciar aquilo. E quando eu falo de vivenciar, eu nem falo de resultado em si, porque a partir do momento que você toma uma decisão e que você vivencia algo e que você põe em prática algo, você já, quando você sai do outro lado, você já não é a mesma pessoa, independente do resultado que você teve ou não. Você sempre terá frutos. E para você que gostou desse assunto e gosta desse tipo de assunto, que vai te ajudar ali no seu dia a dia, e comenta aqui a palavra silenciar aqui embaixo, primeiro para selar um compromisso com você, com essa mudança, e segundo, para que eu saiba que você está gostando desses assuntos, para que eu me incentivar a produzir outros vídeos como esse. E eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. E obrigada por ficar comigo até o fim e até o próximo vídeo. Tchau!